A sessão de avaliação. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, efetiva requer que você avalie os clientes em profundidade para que possa formular o caso de maneira acurada, conceitualizar o cliente específico e planejar o tratamento. Embora haja uma sobreposição entre os tratamentos para vários transtornos, também existem variações importantes, baseadas na formulação cognitiva, as cognições principais, estratégias comportamentais e fatores de manutenção de um transtorno particular. A atenção aos problemas presentes do cliente, seu funcionamento atual, sintomas e história, juntamente com seus valores, atributos positivos, pontos fortes e habilidades, o ajudam a desenvolver uma conceitualização inicial e a formular um plano geral para a terapia. Você realiza a sessão de avaliação antes da primeira sessão de tratamento. No entanto, a avaliação não está limitada à sessão inicial de avaliação. Você continua coletando dados de avaliação a cada sessão para confirmar, modificar ou acrescentar ao seu diagnóstico e conceitualização, e para assegurar que os clientes estejam fazendo progresso. É possível haver falhas em um diagnóstico se você tiver informações incompletas. Os clientes deliberadamente esconderem informações, X. Alguns clientes com problemas com o uso de substância ou transtornos alimentares egossintônicos podem fazer isso. Ou você erroneamente atribui determinados sintomas, PEGs, isolamento social, a um transtorno particular, depressão, quando outro transtorno também está presente, fobia social. Mesmo que outro profissional já tenha realizado a avaliação, você sem dúvida precisará coletar informações adicionais, referentes ao uso da TCC como modalidade de tratamento. Neste capítulo, você encontrará respostas para estas perguntas. Quais são os objetivos e estrutura da sessão de avaliação? Como você conduz a sessão de avaliação? O que você faz na parte 1, início da sessão? O que você faz na parte 2, condução da avaliação? O que você faz na parte 3, relato das suas impressões diagnósticas, definição dos objetivos amplos e relato do seu plano de tratamento geral? O que você faz na parte 4, definição de um plano de ação? O que você faz na parte 5, estabelecimento das expectativas para o tratamento? O que você faz na parte 6, resumo da sessão e obtenção de feedback? O que você faz entre a avaliação e a primeira sessão de tratamento? Provavelmente serão necessárias entre 1 e 2 horas, ou até mais, para conduzir a sessão de avaliação. Objetivos da sessão de avaliação. Seus objetivos para a sessão de avaliação são coletar informações positivas e negativas para fazer um diagnóstico acurado e criar uma conceitualização cognitiva inicial e um plano de tratamento. Determinar se você será um terapeuta apropriado e poderá fornecer a dose adequada de terapia, nível de assistência, frequência das sessões e duração do tratamento. Descobrir se serviços ou tratamento adjuvante, como medicação, podem ser indicados. Dar início a uma aliança terapêutica com o cliente e com familiares, se for relevante. Familiarizar o cliente com a TCC. E estabelecer um plano de ação fácil. É recomendável coletar o maior número possível de informações antes da sessão de avaliação. Peça que os clientes enviem ou providenciem o envio de relatórios relevantes de clínicos atuais ou anteriores, incluindo profissionais da saúde e saúde mental. A sessão de avaliação em si vai tomar menos tempo se os clientes conseguirem preencher com antecedência questionários e formulários de autorrelato. É especialmente importante que os clientes tenham se submetido a um check-up médico recente. Às vezes, os clientes padecem de problemas orgânicos e não psicológicos. Por exemplo, hipotireoidismo pode ser confundido com depressão. Uma boa prática é informar o cliente durante o telefonema inicial de que geralmente é útil que um familiar, parceiro ou amigo de confiança o acompanhe à sessão de avaliação para fornecer informações adicionais e ou saber como poderá lhe ser útil. Certifique-se de que o cliente entenda que a avaliação
o ajudará a determinar se ele é um bom candidato a TCC e se você acha que poderá oferecer o tratamento necessário. Estrutura da sessão de avaliação. Nessa sessão, você irá cumprimentar o cliente, decidir colaborativamente se um familiar ou amigo deve participar da sessão, definir a pauta e transmitir expectativas apropriadas para a sessão, conduzir a avaliação psicossocial, definir objetivos amplos, relatar seu diagnóstico provisório e seu plano de tratamento amplo e familiarizar o cliente com a TCC, estabelecer colaborativamente um plano de ação, definir as expectativas para o tratamento e resumir a sessão e obter feedback. Nessa sessão ou na primeira sessão do tratamento, você também atenderá às exigências éticas e legais da sua prática. Se você trabalha em uma área que não tem tais exigências, ainda assim é uma boa ideia fazer com que os clientes leiam e assinem um formulário de consentimento do tratamento que inclua itens como os riscos e benefícios do tratamento, os limites da confidencialidade, as notificações obrigatórias e a privacidade dos registros. Parte 1. Dando início à sessão de avaliação. Antes que o cliente entre no seu consultório, revise os registros que ele trouxe e os formulários que preencheu. Em geral, é preferível, inicialmente, encontrar-se com ele a sós. No começo da sessão, você pode discutir se o cliente deseja que seu acompanhante da família ou amigo, se estiver com um, não participe em parte da sessão ou em toda ela. Costuma ser útil trazer essa pessoa, pelo menos no final da sessão, quando você apresenta suas impressões iniciais, incluindo o diagnóstico provisório, e revisa os objetivos mais amplos da terapia. Você poderá indagar sobre o ponto de vista do familiar amigo acerca dos problemas do cliente e, se recomendável, preparar o terreno para que esse indivíduo retorne em algum outro momento, para se informar mais sobre o que ele pode fazer para ser útil ao cliente. Definindo a pauta. Inicie a sessão se apresentando e definindo a pauta. Judith, Abby, conforme expliquei ao telefone, esta é nossa sessão de avaliação. Não é uma sessão de terapia, portanto hoje não iremos trabalhar nos problemas. Vamos começar a fazer isso na próxima vez. Pausa. Hoje preciso lhe fazer muitas perguntas para que eu possa fazer um diagnóstico. Algumas das perguntas serão relevantes, outras não serão, mas preciso fazê-las para que possa incluir os problemas que você tem e excluir os que não tem. Tudo bem? Abby, sim. Judith, provavelmente precisarei interrompê-lo algumas vezes para que possa obter a informação de que preciso. Se isso incomodar, você me avisa? Abby, sim. Judith, antes de começarmos, gostaria de lhe dizer o que esperar. Isso é o que chamamos de definição da pauta, e é algo que fazemos a cada sessão. Hoje preciso descobrir por que você está aqui, e vou lhe perguntar sobre os sintomas que você vem apresentando, como tem funcionado ultimamente e sobre a sua história. Pausa. Tudo bem? Abby, sim. Judith, em segundo lugar, vou lhe perguntar acerca do que está indo bem na sua vida e quando foi o melhor período da sua vida. Depois vou pedir que você me conte alguma outra coisa que acha que eu deveria saber. Isso lhe parece bom? Abby, concorda com um aceno de cabeça. Judith, terceiro, vou lhe dar minha opinião sobre o seu diagnóstico, mas posso precisar examinar seus registros e formulários e as minhas anotações e conversar mais com você a esse respeito na próxima semana. Quarto, vou lhe dizer em que acho que deveríamos focar no tratamento. Pausa. E durante o processo vou lhe falar mais sobre a TCC e lhe perguntar o que tudo isso lhe parece. Pausa. No final, definiremos objetivos abrangentes sobre como você gostaria que sua vida fosse diferente. Então vou lhe perguntar se você tem alguma pergunta ou preocupação. Ok? Abby, sim. Judith, mais alguma coisa que deseja abordar hoje? Abby, bem, seria bom saber quanto tempo vai durar a terapia. Judith, fazendo uma anotação, boa pergunta. Falaremos sobre isso mais no final da sessão. Abby, ok. Parte 2, realizando a avaliação. Áreas de avaliação.
Você precisa se informar sobre muitos aspectos da experiência atual e passada do cliente para desenvolver um plano de tratamento sólido durante as sessões, planejar o tratamento dentro das sessões, desenvolver uma boa relação terapêutica e realizar um tratamento efetivo. Ver apêndice B para o resumo de caso de AB, que inclui muitas áreas diferentes sobre as quais você precisa perguntar aos clientes. Você pode fazer o download de um esboço com perguntas específicas no material complementar disponível no link do livro em loja.grupoa.com.br. Embora o relato detalhado dos procedimentos e instrumentos de avaliação esteja além do escopo deste livro, muitas fontes poderão ajudar, incluindo Anthony e Barlow, Dobson e Dobson, Quicken e colaboradores, Lazarus e Lazarus, Ledley e colaboradores e Persons. Note que é essencial determinar o grau em que os clientes podem ser homicidas ou suicidas. Wenzel e colaboradores fornecem orientações para avaliação e prática com clientes suicidas, bem como um curso online sobre suicidalidade, peckinstitute.org/cbt-resources, obtendo uma descrição de um dia típico. Outra parte importante da avaliação ou da primeira sessão do tratamento é perguntar aos clientes como eles passam seu tempo. Essa descrição lhe fornece informações adicionais sobre sua experiência diária, facilita a definição de objetivos e ajuda a identificar atividades positivas que você pode encorajá-los a fazer com mais frequência. Também o ajuda a identificar atividades nas quais os clientes estão gastando tempo demais ou para as quais dedicam muito pouco tempo. Enquanto os clientes descrevem um dia típico, faça anotações e investigue variações em seu humor, o grau em que interagem com a família, os amigos e as pessoas no trabalho, seu nível geral de funcionamento em casa, no trabalho e em outros lugares, como eles passam seu tempo livre, atividades que lhes proporcionam uma sensação de prazer, realização e ou conexão, atividades de autocuidado e atividades que estão evitando. Judite. AB. Eu gostaria de ter uma ideia de como é sua rotina diária. Você pode me contar o que faz desde a hora em que acorda pela manhã até a hora em que vai dormir à noite? AB. Ok. Suspira. Bem, geralmente me acordo por volta das 7 horas. Judite. Então o que você faz? AB. Costumo ficar rolando na cama por umas 2 horas. Ou apenas cochilo. Judite. A que horas você sai da cama? AB. Depende. Às vezes não antes das 10 horas. Judite. O que faz quando sai da cama? AB. Em geral, tomo um café da manhã simples. Alguns dias troco de roupa. Outros dias não. Judite. O que faz depois do café da manhã? AB. Geralmente apenas fico em casa. Assisto à TV ou passo tempo no computador. Judite. O que mais você faz à tarde? AB. Algumas vezes apenas me sento no sofá sem fazer nada. Quando tenho energia suficiente, resolvo algumas coisas, compro um pouco de comida, mas em geral não faço isso. Judite. Você almoça? AB. Apenas belisco alguma coisa. Judite. Mais alguma coisa que faça à tarde? AB. Posso fazer alguma coisa, como colocar a roupa na máquina. Algumas vezes tento ler o jornal, mas costumo pegar no sono. Judite. Você tira um cochilo na maioria dos dias? AB. Sim. Talvez por 1 hora ou 2. Judite. O que você faz para o jantar? AB. Geralmente coloco uma comida congelada no micro-ondas. Judite. O que faz depois disso? AB. Não muito. Assisto à TV. Fico na internet. Judite. E quando você vai para a cama? AB. Por volta das 11 da noite. Judite. Você adormece em seguida? AB. Em geral não. Algumas vezes demora muito tempo. Judite. Então dorme até às 7 horas da manhã? AB. Às vezes. Mas de vez em quando fico acordado durante um tempo até umas 3 horas da manhã. Depois disso, pergunto a AB se seus fins de semana são diferentes de seus dias úteis típicos. Felizmente, ele é um pouco mais ativo. Algumas vezes assiste aos jogos do seu neto ou visita um dos seus 2 filhos e a família deles. Contou-me que cerca de 1 ano antes aconteceu uma mudança em sua rotina. Até então, mesmo que estivesse moderadamente deprimido, ele tinha uma rotina de tomar café da manhã com 2 amigos aos sábados e ia à igreja aos domingos. A coleta de dados desta maneira
orienta seu pensamento no desenvolvimento de um plano inicial de tratamento. Você também usará as informações na primeira sessão, quando definir os objetivos para o tratamento e organizar o planejamento das atividades. Respondendo à desesperança e ao ceticismo. Durante a avaliação, você estará alerta aos indicadores de que o cliente está indeciso quanto a se comprometer com o tratamento. À medida que AB descreve seus sintomas atuais, ele expressa um pensamento sem esperanças. Eu uso seus pensamentos automáticos para sutilmente mostrar o modelo cognitivo, indicar como pensamentos como esses seriam um alvo do tratamento e asseguro que nossa aliança provisória